Olá, um bom dia a todos e a todas. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, não é? Discutindo esse tema tão importante quanto o SUS, não é? Com os demais palestrantes. E eu vou fazer uma abordagem, né? Muito focada nas contas públicas do SUS em âmbito federal, especialmente em relação aos efeitos, digamos assim, dos últimos anos, desde a introdução do novo regime fiscal sobre a saúde, né? O novo regime fiscal instituído pela Emenda Constitucional 95, do teto de gastos. É um debate que, inclusive, voltou aí à grande imprensa recentemente, né, sob a ideia de que, a partir do novo regime fiscal, não houve perdas para a saúde comparando-se às regras de financiamento federal do SUS anteriores, né, que até então eram vigentes. O que eu vou procurar aqui mostrar é que, apesar do papel central que o SUS teve na pandemia, a Luciana fechou falando isso, o SUS tem sido absolutamente desfinanciado nesses últimos anos. Se a gente fizer uma rápida recuperação histórica, não é, do tema, a Luciana já falou, o setor público de saúde no Brasil gasta menos de 4% do PIB, isso é, por exemplo, cerca de metade do que gasta em relação ao PIB um país como a Inglaterra, né, que também tem um sistema universal que nos serviu de inspiração, mas também gastamos menos em saúde do ponto de vista do setor público do que vários dos nossos vizinhos. Então, o que temos é uma história, né, que os especialistas da área chamam de subfinanciamento crônico. Né? O sistema, apesar de universal, nunca teve um financiamento compatível com as suas características constitucionais. E o que eu vou procurar mostrar aqui é que a este subfinanciamento crônico se soma um desfinanciamento, né? Uma retirada de recursos sobre vários ângulos que eu vou procurar mostrar. Eu não trouxe a apresentação, vou falar de vários números, caso vocês queiram, eu encaminho esses números. Enfim, a gente tem publicado alguns textos, tem publicado alguns artigos nesse sentido com o Carlos Ock, né, que é do IPEA, assim como a Luciana, e o Francisco Fúncia, que é professor e assessor também do Conselho Nacional de Saúde para essa área orçamentária e fiscal. Bom, quando a gente observa, né, desde os anos 2000, o que a gente vê é uma redução da participação da União no orçamento de saúde. Ela era quase de 60% no início dos anos 2000 e hoje ela está em torno de 40%, um pouquinho mais, 42%, 43%, e, portanto, estados e municípios representam a maior parte dos gastos públicos de saúde. Esse cenário tende a se agravar diante, como eu falei, deste novo regime fiscal. Que faz o quê? Bom, como todos devem saber, né, foi introduzido um teto de gasto que limita as despesas públicas primárias ao IPCA, o índice de inflação de 12 meses, ou seja, não pode haver gasto real, né, crescimento real do gasto público. Muita gente fala, então é o congelamento dos gastos, mas vale lembrar que, havendo crescimento do PIB, na verdade, esta regra determina uma redução das despesas primárias totais, né, da União em relação ao PIB, né, porque o PIB crescendo em termos reais, as despesas não crescendo, evidentemente, a regra do teto de gasto significa, na verdade, uma indução para o encolhimento do Estado, né? Ela não é propriamente uma regra fiscal, ela é uma regra que induz em até 20 anos, até 2036, a redução dos serviços públicos. E quando essa regra foi adotada, esse regime tem vigência a partir de 2017, muito se diz que a saúde não seria afetada. Não é? E o que a gente percebe hoje é que é exatamente o contrário. A saúde foi, digamos assim, a primeira vítima deste novo regime fiscal que exigia a redução das despesas em relação ao PIB, ou, se preferir, o congelamento das despesas públicas. Por quê? Porque, além deste congelamento das despesas globais, das despesas totais, também se determinou o congelamento dos valores mínimos obrigatórios de aplicação em saúde. Então, na regra anterior, o gasto mínimo em saúde equivalia a 15%
da receita corrente líquida, e tem uma discussão sobre isso, porque esse 15% seria alcançado de forma escalonada, mas houve uma liminar do ministro Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, determinando que o gasto mínimo seria de 15% da receita corrente líquida a partir de 2017. Né? E o que a emenda constitucional 95 fez foi congelar este valor mínimo de aplicação a partir do ano de 2018. Então, em 2017, o Estado, né, a União, ainda era obrigada a aplicar 15% da receita corrente líquida, e de 2018 em diante, o valor obrigatório de aplicação passou a ser esse 15% da receita de 2017, atualizado pelo IPCA. Bom, como é que a gente apura, não é, com rigor técnico, digamos assim, as perdas de financiamento para o SUS? Uma maneira óbvia é cotejar os valores que foram efetivamente aplicados em saúde a partir de 2018 e o que a União seria obrigada a aplicar no mínimo caso valesse a regra anterior. Ou seja, se a emenda constitucional 95 não tivesse congelado o valor mínimo de aplicação em saúde, ela seria obrigada a aplicar 15% da receita e, portanto, cabe comparar, né, os gastos que foram efetuados sob a vigência desse novo regime fiscal, especialmente do congelamento do valor mínimo obrigatório de saúde, com o valor anteriormente obrigatório, que era de 15%. E o que a gente apura, né, é que em 2018 houve uma perda houve perda da aplicação, em 2019 houve perdas também, e em 2020 a gente faz as contas olhando para a LOA, conforme foi aprovada, porque a pandemia mudou todo esse cenário, na medida em que se criou um orçamento, digamos assim, paralelo, sem regras fiscais, né, em que o teto de gasto não é uma restrição, porque as despesas são autorizadas por crédito extraordinário. Então a gente olha para a execução de 2018, para a execução de 2019, e para os valores aprovados na LOA de 2020, e o que a gente apura é uma perda para o Sistema Único de 22 bilhões e meio de reais entre 2018 e 2020. Não é? Perda, repito eu, em função do congelamento do piso de aplicação de saúde. Se valesse a regra anterior de 15% da receita corrente líquida no mínimo de gasto, os valores aplicados em 2019, em 2018 e 2019, e os valores previstos na LOA, tal como aprovada pelo Congresso Nacional, significariam um orçamento no mínimo 22 bilhões e meio maior do que o que foi aplicado ou autorizado no caso de 2020. Então, outra maneira, não é, da gente observar essas perdas é entender, né, a sociedade demanda serviços de saúde melhores, de mais qualidade crescentemente, e então é razoável a gente esperar, por exemplo, que haja um crescimento, né, ou pelo menos uma estabilização das despesas de saúde em relação à receita corrente líquida. Né? Você retira aquela parcela da receita da União, digamos assim, de transferências obrigatórias para os entes e alguns outros aspectos. A receita corrente líquida, então, qual é o percentual dessa receita que é aplicada em saúde? O que a gente percebe entre 2017, né, que é o último ano em que não havia o piso congelado de saúde, o gasto naquele período foi de 15,8% da receita corrente líquida, em 2017. E em 2019, né, que é o último exercício fechado aí de aplicação, o gasto em saúde correspondeu a cerca de 13,6% da receita corrente líquida, ou seja, eu tenho mais de 2 pontos percentuais de queda da receita corrente líquida entre 2017 e 2019. Então, vejam, um regime fiscal que foi pensado para durar até 20 anos, né? Em que, em 3 anos, ele já retirou em valores nominais mais de 20 bilhões da saúde, ele reduziu em mais de 2 pontos percentuais a parcela da receita corrente líquida que é efetivamente gasta em saúde, né? E também, se a gente fizer observar os valores per capita aplicados em termos reais, também houve queda aí de uns 3% entre 2017 e 2019. Né? Então, tem um valor por habitante menor sendo aplicado em saúde, eu tenho um percentual da receita menor sendo alocado em saúde, né? E tenho uma perda nominal apurada aí de mais de 20 bilhões, de 22 bilhões e meio, comparando-se o que se aplicou em saúde e os valores mínimos obrigatórios que estariam vigentes caso não houvesse a emenda constitucional
95. Lembrando que nós estamos falando de um sistema subfinanciado cronicamente, né? A isso se somando isso que eu estou chamando de um desfinanciamento recente, e é um sistema que, além de subfinanciado, né, ele tem demandas, pressões de recursos que são crescentes, né, em razão da incorporação tecnológica, em razão do envelhecimento populacional, né, da transição demográfica, da transição epidemiológica que o país vive, da inflação de saúde, né, que a gente sabe que ela não corresponde exatamente à média do IPCA. Então, é fundamental a gente entender, né, que nós temos assim uma espécie de choque, né? De um lado eu tenho pressões por mais recursos e de outro eu tenho um subfinanciamento crônico e a redução de recursos, conforme eu tentei mostrar, já em função dos primeiros anos de vigência do novo regime fiscal. Para chegar aqui já às minhas conclusões, eu estimo que eu tenho aí alguma coisa como 5 minutos, mais ou menos, eu queria falar, bom, o que fazer então daqui para frente, né, diante do fato de que a pandemia mostrou, né, com muita clareza, ou reforçou com muita clareza a importância do Sistema Único de Saúde para a nossa população, né? Com toda essa dificuldade, com todo esse desfinanciamento, ainda foram habilitados aí mais de 10 mil leitos relacionados à Covid-19, né, pelos estados, municípios, e, portanto, o que fazer daqui para frente? Bom, em 2020, é importante lembrar que houve uma expansão das despesas de saúde, né, superior aí a 30 bilhões de reais, e isso é curioso, as pessoas falam, bom, então havia uma tese, né, no Brasil de que o país estava quebrado, de que não havia recursos disponíveis. Essa tese se mostrou completamente falsa, né, durante a pandemia. O orçamento específico da pandemia foi superior a 500 bilhões, porque há recursos na conta única do Tesouro, evidentemente que há discussões aí sobre operações compromissadas, que é um tema que nós não vamos entrar aqui, a capacidade do Estado brasileiro se endividar, o Brasil tem uma dívida em moeda nacional, os juros estão em patamar baixos, a dívida líquida do Brasil, ela é uma dívida que é absolutamente sustentável, porque os juros são baixos, né, e o Brasil é credor externo líquido, então um câmbio desvalorizado como o atual ajuda, inclusive, na redução ou na manutenção dessa dívida em patamares razoáveis. Então, o Brasil não teve nenhuma dificuldade durante a pandemia de se endividar, e isso financiou esse orçamento da pandemia superior a 500 bilhões, que no SUS foram alocados aí pouco mais de 30 bi. Evidentemente que esse recurso, hoje, nem 50% dele foi aplicado no caso da saúde, o que também mostra aí um problema grave, não é, do órgão de coordenação nacional do sistema de saúde, mas o fato é que a tese do Brasil, que não tinha recursos para investir, especialmente em saúde, se mostrou falsa, a pandemia demonstrou isso. Por que foi possível aplicar recursos aí da ordem, ou autorizar recursos da ordem de 500 bilhões para o enfrentamento da pandemia? Porque as regras fiscais foram suspensas, porque a regra de ouro foi suspensa, porque não há meta de resultado primário a cumprir e porque o teto de gasto não foi um obstáculo, porque as despesas são autorizadas por meio de crédito extraordinário. Então, o que eu quero dizer é que tudo isso nos levou a um debate claríssimo. É preciso rever as regras de gasto no Brasil, especialmente o novo regime fiscal, porque eles constituem o verdadeiro obstáculo ao financiamento adequado do Sistema Único de Saúde. O problema é que para 2021 a peça orçamentária está sendo elaborada de novo sob os parâmetros da emenda constitucional do teto de gasto, do piso congelado da saúde pela emenda constitucional 95. E aqui a nossa estimativa é que o Brasil, que a União perderá cerca de 35 bilhões de reais no orçamento de 2021, caso ele venha no piso congelado, e deve vir, porque o teto pressiona as despesas e você não consegue ampliá-las. Esse 35 bi, estou comparando em relação aos valores autorizados em 2020, ou seja, o orçamento do SUS tomará um tombo de 35 bi, comparando-se os valores autorizados em 2020, claro, com os créditos, e o piso congelado da emenda constitucional 95 aplicado ao ano de 2021. Então, é fundamental, não é, discutir urgentemente, né, emergencialmente, a revisão das regras fiscais, né, especialmente aí para o ano de 2021, de forma emergencial, porque o orçamento já será encaminhado agora até 31 de agosto, mas também para os outros anos. Eu tenho aqui estimativa
estimativas, né, de que se o orçamento da saúde foi encaminhado no piso congelado pela emenda constitucional 95 até 2036, o orçamento que era de 15,8% da receita em 2017, né, o orçamento do SUS, se transformará num orçamento aí menor do que 10% da receita corrente líquida do país. Então, esse SUS desfinanciado será um SUS cada vez mais com condições de manter seus pilares constitucionais, da universalidade e da integralidade. Então, o central aqui é a gente rever, né, as regras fiscais, porque um ajuste fiscal permanente como esse que é proposto aí pela emenda constitucional do teto de gasto, independente do que ocorrer com a arrecadação, ele determina uma redução das despesas em relação ao PIB, será fatal para o Sistema Único de Saúde. Eu lembro, para concluir, um país como a Itália, que gasta muito mais do que o nosso Sistema Único de Saúde, né, do ponto de vista lá do gasto público, eles gastam mais de 6% do PIB, mas é um país que faz um ajuste fiscal permanente há décadas, né? Então, os resultados primários são positivos há muitos anos na Itália e isso repercutiu sobre os gastos de saúde de uma maneira muito forte, né? Eles caíram aí em relação ao PIB de 7% do PIB para 6 e pouco por cento do PIB lá, e isso também foi fatal num país como aquele para explicar a redução de recursos do Sistema Único de Saúde, todos os problemas que eles tiveram com a Covid-19. Então, para o desenvolvimento do país, para a redução das desigualdades no país, para um sistema de saúde realmente universal, o ponto crucial, né, em relação às contas públicas é rediscutir o papel das regras de gasto como obstáculo ao financiamento do Sistema Único de Saúde. A pandemia comprovou que, suspensas essas regras, é possível sim financiar o SUS e garantir, do ponto de vista do orçamento, um SUS universal. Muito obrigado, espero ter ficado no tempo.